Fala galera, então vamos um pouquinho sobre a identificação dos sistemas, né? De posse daquele conhecimento sobre os modelos que são típicos de serem usados, aqueles dotados de atraso de transporte, e especialmente de baixa ordem. Vamos tratar então de como que a gente obtém esses modelos, porque a gente sabe que na prática é bem difícil a gente ir lá e fazer a modelagem fenomenológica do processo, né? Então, na prática, o que a gente faz é utilizar alguma técnica de identificação de sistemas, né, para poder obter um modelo de baixa ordem e simples. Tudo bem? Para obter os controles para o nível regulatório, né, normalmente é isso que a gente acaba fazendo. Por quê? Porque a gente não precisa de um modelo sofisticado, como se a gente fosse resolver um problema de otimização, ou então tivesse preocupado em simular o sistema. Os modelos para controle, normalmente, eles são mais simples, certo? Então, a gente vai utilizar aqui, vai apresentar para vocês as técnicas mais simples possíveis, tudo bem que são aquelas que são classificadas como técnicas de identificação determinísticas, tudo bem? E, em particular, aquelas baseadas em resposta ao degrau, tudo bem? Até fazendo um comentário, quando a gente fala de identificação, pessoal, nós estamos falando justamente disso. Quando a gente conhece os sinais de entrada, conhece os sinais de saída e deseja encontrar então o modelo, né, a função de transferência que mapeia daquele conjunto de sinais de entrada para um conjunto de sinais de saída, ambos conhecidos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente quer achar um modelo de primeira ordem sem atraso, é aquilo que a gente já conhece, né? A gente sabe que o modelo de primeira ordem ele é K sobre tal S mais um. E o ganho ele é o que, pessoal? Ele é dado pela relação estática, né? Ou seja, a relação em regime permanente entre a variação na saída pela variação no controle, certo? Então, se a gente foi lá e deu um degrauzinho, por exemplo, abriu 10% a nossa válvula, o nosso ΔU ali vai ser de 10%. Digamos, ela estava aberta 40% e movendo para 50% de abertura. Então, o ΔU é de 10%. E aí, enquanto isso, né, a nossa vazão, por exemplo, era de 5 litros. Passou para 6 litros na hora que a gente abriu, né? Então, litros por segundo, por exemplo, né? Então, se a nossa vazão aumentou em 1 litro por segundo, então o nosso ΔY é de 1 litro por segundo. Então, o nosso ganho vai ser 1 litro por segundo dividido para 10% de abertura na válvula. Então, o nosso ganho vai ser de 0,1 litro por segundo por cento de abertura na válvula, certo, pessoal? E a nossa constante de tempo, né, ela é o prazo, né, que o nosso sistema demora para reagir até atingir 63,2% do seu valor de regime, beleza, pessoal? Então vamos fazer um exemplozinho bem rápido aqui para a gente entender isso daqui. Certo, pessoal? Então aqui nós temos carregados alguns dados aqui que a gente já tinha prontos, que seriam os dados do experimento da resposta ao degrau. Se a gente foi lá no nosso sistema, botou em malha aberta, também no modo manual, deu um degrauzinho na saída, visualizou como é que se comportou a resposta, captou esses dados aí, devolve o sistema para malha fechada, tudo bem? Se a gente está só fazendo uma ressintonia, né? Se a gente está fazendo ali o comissionamento da sintonia pela primeira vez, é isso daqui que a gente tem que fazer, né? Então bota no manual, realiza, solta ali, faz o degrauzinho e parte para essa parte da sintonia aqui, pessoal, da obtenção do modelo. Então olha só, vamos pegar aqui esses dados aqui. Então o nosso sistema, por exemplo, né, estava ali em 188 graus, a gente deu um degrauzinho aqui, né, abriu ali a válvula ali do vapor ali de 65 para de 60 para 65% de abertura, né? E aí ele subiu a temperatura de 188 para 200 graus Celsius, por exemplo, certo? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Para calcular o ganho, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar quem é o ΔU. ΔU a gente sabe que a gente realizou o experimento. Então aqui está dizendo que o nosso experimento a gente variou a abertura da válvula de 60 para 65%. Portanto, o ΔU é de 5%, certo? O ΔY é a variação do valor inicial para o valor final. Então, a gente pegou aqui ó, o valor final desse vetor menos o valor inicial. E então, a gente pode obter aqui o nosso K, o nosso ganho, beleza, pessoal? Então, vou deixar ele mostrar aqui. Bem, então a gente obteve aqui, né?
que a variação foi de praticamente 12 graus Celsius, né? E o nosso ganho, então, vai ser de 238, quase 234 graus por 100% de abertura da válvula. Né? Aqui a gente está trabalhando aqui o nosso sinal de controle aqui de 0 a 1, né? E não de 0 a 100%. Né? Então, nosso ganho aqui de quase 239. Beleza? Então, encontramos o ganho. Qual outra coisa que a gente precisa achar, pessoal? A constante de tempo, certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Vamos encontrar aqui o instante onde ele alcança 63,2% da variação, certo? Então, a gente precisa achar quanto é 63% dessa variação. Bem, olha só, a gente vai fazer aqui. Esse valor vai ser o quê? Vai ser 63,2 de ΔY, mais o quê, pessoal? Mais o valor inicial, né? Porque, por exemplo, 63 aqui vai dar 63% de 12, né? Só que a gente não quer esse valor que vai dar lá embaixo, né? A gente quer somar aqui com esse 188, que é o valor inicial, né? Para dar alguma coisa aqui em torno ali de 195, talvez, né? Então, a gente vai utilizar aqui, vai achar esse valor, bem? Vamos utilizar a função find para encontrar em que ponto o valor da função chega nesse valor, certo? Aí vamos plotar esse cara, também vamos achar em que instante isso aconteceu. E o instante onde isso aconteceu é quem, pessoal? É o nosso tal, certo? Para a gente poder, então, plotar ele aqui. Vamos rodar essa parte do código aqui. Então, olha só. O que vai acontecer aqui, pessoal? Então, ele levou 80 segundos para atingir 63,2% do seu valor de regime, ou seja, da variação total, e então o nosso tal é de 80 segundos, beleza, pessoal? Só. Então, conhecemos o ganho, conhecemos a constante de tempo, podemos então plotar aqui a resposta do nosso modelo. E a gente vê aqui em amarelo o nosso modelo, certo? E em azul a resposta original do nosso sistema, né? Percebam aqui que ele coincide exatamente no momento da constante de tempo, certo? E depois ele afasta um pouco para frente e um pouco mais lento aqui. Porém, podemos dizer, né, que o nosso modelo se aproxima com alguma fidelidade do comportamento original. E para o projeto de um controle, poderíamos então utilizar esse modelo que nós obtivemos, 239 sobre 80S mais 1, para representar aqui o nosso sisteminha de aquecimento. Beleza, pessoal? Então, imagina se a gente tiver agora um sistema onde a gente tenha o atraso, um sistema de primeira ordem, com a presença de um tempo morto ali. Para identificar esse atraso, a gente vai precisar usar uma técnica um pouquinho mais elaborada. Aqui a gente vai destacar que os métodos para identificar sistema de ordem, de primeira ordem, com atraso de transporte, eles vão se enquadrar em alguns grupos. O grupo dos métodos que utilizam reta tangente, o grupo dos métodos que utilizam pontos da curva e o grupo que utilizam área da curva. Tudo bem? E qual que é a diferença, pessoal? Os métodos com reta tangente, eles vão precisar que seja calculada a derivada do sinal, para a gente poder encontrar o ponto de inflexão da curva de reação do processo. Desse modo, se a gente tiver um sinal ruidoso, a gente vai ter dificuldade de calcular essa derivada, né? Uma vez que a gente sabe que a derivada ela é sensível à presença de ruído no nosso sinal. Os métodos por ponto eles já são um pouco mais insensíveis ao ruído, mas ainda assim, se calhar no ponto específico que a gente precisa coletar, a gente tiver um sinal ali espúrio muito grande, ele vai afetar um pouco a performance do método. Os métodos por área, todavia, eles já são bem mais insensíveis a ruído. Por quê, pessoal? Porque como eles utilizam a área sobre a curva, né, a gente vai integrar aquele sinal. E se a gente tiver um ruído que tem a média nula, ou seja, né, às vezes que o ruído vai levar a um sinal acima do sinal verdadeiro e às vezes que ele vai levar a um sinal abaixo, vão meio que se compensar, né, se a média do ruído for nula. Então, essas técnicas já vão ser bem sensíveis ao ruído. O inconveniente delas é que são técnicas mais trabalhosas de implementar, que às vezes leva a você se questionar se não valeria a pena já passar para uma técnica estocástica,
que realmente trabalhe com o ruído de uma forma mais inteligente, tudo bem? Como exemplo das técnicas que utilizam a reta tangente, a gente vai apresentar para vocês o método de Halland, tudo bem? O método de Halland ele vai utilizar o ponto de inflexão da curva, tudo bem? E nesse ponto a gente vai traçar a reta tangente, que aqui na figura é essa reta pontilhadinha vermelha, certo? A gente achou ali o ponto de inflexão da curva de reação do processo, que é essa curva azul. E aí o que vai acontecer? A gente vai traçar a reta tangente. E onde a reta tangente tocar ali o zero da amplitude, né? Ou seja, o valor inicial antes de a gente aplicar o degrau no nosso sistema, né? Nesse ponto onde essa tangente vai cruzar essa reta, a gente vai ter ali o valor do atraso, ou seja, entre zero, entre o distante zero e esse instante ali, a gente vai ter um intervalo de tempo que ali é o L, né, pessoal? O nosso atraso de transporte. Depois, isso daí utilizando o Med-Halland, né, a gente vai achar ali o ponto onde a curva de reação atingiu 63,2% do seu valor final, certo? Igual a gente fazia quando não tinha atraso de transporte. E aí, a constante de tempo vai ser calculada não desde quando a gente aplicou o degrau, mas sim a partir do atraso. Então, percebam que o tal ali não vai ser contado a partir de zero, vai ser contado a partir de L, beleza, pessoal? Vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente compreender melhor essa técnica. Então, pessoal, vou carregar aqui os dados para a gente. Vou plotar aqui a curva inicial. Tudo bem? E vou rodar aqui, só para a gente ter os dados, deixando de fora aqui a parte da plotagem. Vou Então, pessoal, seguindo onde a gente tinha parado, no exemplo anterior, a gente vai pegar essa mesma curva aqui, a gente deu um degrauzinho aqui de 5% aqui na abertura de válvula, então a temperatura aqui do nosso processo subiu ali de um pouquinho mais de 188 para um pouquinho mais de 200 graus, certo? E agora a gente vai aplicar ali então a ideia do nosso método de Halland, tudo bem? E como é que vai fazer isso, pessoal? Bom, o ganho a gente vai calcular da mesma forma que a gente já tinha feito até agora, né? Então, olha só, a gente vai utilizar aqui, a gente conhece o DU, porque a gente fez esse experimento, a gente tem aqui os valores medidos da saída, tudo bem? Então, a gente pode vir aqui e mandar rodar para calcular o ganho vai ser igual ao ganho que a gente tinha encontrado anteriormente, certo? Aqui, pessoal, perceba, olha só o que a gente vai fazer aqui, a gente vai achar o ponto onde ele alcança 63. Fala, pessoal. Então, pessoal, seguindo aqui de onde a gente tinha parado, a gente vai apresentar agora aqui o código para a gente fazer o método de Halland, né? Então, olha só, a gente vai calcular o ganho da mesma forma que anteriormente, tudo bem? A variação na saída pela variação na entrada, a partir dos nossos dados aqui, né? A gente sabe qual é a variação na entrada porque a gente realizou o experimento, e pela medição que a gente capturou, a gente sabe qual é a variação na saída. Então, a gente calcula o ganho da mesma forma que anteriormente. Tudo bem? Então, coloca aqui para rodar e deu aquele resultado igual na primeira técnica, bem? Quando a gente desconsiderou o atraso. O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos achar novamente, né, o ponto onde a gente alcançou ali aquele 63,2%. E aqui, olha só, aqui uma coisa interessante que a gente vai ter que fazer é calcular a derivada, pessoal. O que a gente vai fazer aqui para calcular essa derivada? Imagina, pessoal, que a gente vai pegar aqui, né, a gente vai fazer uma aproximação da derivada, representando ela o quê? A variação entre cada ponto e o seu anterior, certo? Dividido pelo tempo, ou seja, a gente vai aproximar a derivada, certo? Como ΔY sobre ΔT.
certo? Então, a gente vai fazer essa aproximação aqui e a gente vai escrever ela da seguinte forma. Então, a gente vai pegar aqui o dy, né, que é a nossa derivada, vai ser o quê? Vai ser y1, que é o nosso sinal coletado aqui, de 2 até n, ou seja, eu estou pegando do segundo elemento até o último elemento e subtraindo do mesmo vetor, só que pegando o primeiro elemento até o penúltimo elemento. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo, né, o segundo elemento menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, o quinto menos o quarto, e assim sucessivamente, certo? E a gente está pegando cada um desses elementos e está dividindo ele pelo tempo onde eles foram coletados. Então, a gente está pegando aqui o tempo do segundo elemento menos o tempo do primeiro elemento, o tempo do terceiro elemento menos o tempo do segundo elemento, e assim sucessivamente, certo? Então, esse vetor aqui, ele efetivamente vai conter o que para a gente, pessoal? Essa aproximação da derivada como ΔY, né, a variação na saída, naquele instante de tempo, beleza? Então, na hora que a gente mandar rodar aqui, a gente vai ter aqui, então, o sinal da derivada, bem, desse sinal aqui, né? A gente olhando as duas figuras, né? Parece bastante coerente aqui a resposta que ele deu para a gente aqui da derivada desse sinal, né? No ponto aqui, ó, perceba que nesse ponto aqui, um pouquinho antes aqui de 50 segundos, né? A gente tem aqui o ponto onde a gente tem a maior inclinação aqui na nossa curva, né? E depois ela vem descendo aqui a derivada é zero, né? Por quê? Porque ela está variando bem pouquinho, certo, pessoal? Então, obtivemos aí a derivada. O que a gente vai fazer agora? Vamos encontrar, então, vamos usar aquela função find, que a gente já viu, né? Então, a gente vai achar o ponto em dy, que é o nosso vetor das derivadas, que é esse cara aqui em amarelinho, né? E vamos encontrar o primeiro ponto onde ele é igual ao máximo, né? Ou seja, a gente quer saber qual é o máximo dessa curva aqui, né? Graficamente a gente tem aqui, mas vamos achar no código, né? Então, a gente vai usar a função find, certo? dy ser igual ao máximo de dy, né? E esse valor, né? O índice desse elemento dentro do vetor, a gente vai armazenar na variável z, certo? A gente vai vir aqui na figura 1, bem, e vamos plotar esse elemento, né, esse ponto, onde a gente tem a maior derivada, ali na figura 1, certo? Eu vou plotar ele até com um xizinho com a bolinha vermelha aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, pessoal. Então, no ponto aqui, justamente aqui, né? Um pouco antes de 50 segundos, a gente tem o ponto com né? A maior inclinação da nossa reta tangente aqui, certo? Vai ser o nosso ponto de inflexão da curva, né? Ela estava acelerando e a partir daqui ela começa a desacelerar, beleza, pessoal? A gente teve né, a velocidade aqui da reação, né? Que foi o ponto de máximo velocidade ali, né? Então, vamos lá, pessoal. O que vai acontecer aqui para a gente? A gente agora vai, então, calcular essa reta tangente, né? A gente aprendeu, né, que a reta tangente, ela vai ter a equação da reta, né, ela tem essa carinha aqui, né? Y é igual a y mais b, né? Então, a é o coeficiente da reta, tudo bem? E o b é um termo afim ali, que dá um offset nessa reta, certo? Então, a gente aprendeu isso lá no ensino médio, né, com a titia Maria, professora de matemática. Então, o que acontece? Olha só, né? Quem é a nossa inclinação? Pô, é a taxa, né? Então, a gente olha a derivada justamente nesse ponto aqui, certo? No ponto de máximo, nesse ponto aqui, e a gente vai achar que essa daqui é a inclinação da reta, beleza. E o B, pessoal? Bom, para o B, a gente quer saber, a gente vai determinar o B por quê? Porque a gente conhece quem é Y de Z, bem, Z é esse instante aqui, certo? A gente conhece quem é o tempo de Z, bem, então, a gente fazendo aqui um algebrismo aqui, né? Porque a gente vai ter que y1 de z vai ser igual a 1 vezes t1 de z mais b, né? Então, isolando o b, a gente pode determinar quem é b. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó, vamos plotar aqui t1, né? Ou seja, o tempo por a vezes t1 mais b. Então, efetivamente, a gente vai plotar aqui essa nossa reta tangente. Então, olha só, a hora que a gente plotar a reta tangente aqui, certo? O que aconteceu? Olha só, reta tangente ali, exatinha aqui no nosso ponto, aqui onde a derivada tem seu pico, bem? Então, beleza. E aí, vamos lá, vamos dar o zoom então. Então, olha só, se a gente tiver uma reta aqui, certo? Onde a gente cruza aqui esse valor, certo? A gente vai verificar
que o nosso atraso de transporte, tudo bem? Ele tem o valor de aproximadamente 14, tudo bem? Olha só, né? Aqui no 188,3 ele dá 13 e uns quebradinhos, né? Então a gente pode aproximar aqui sem maiores problemas, com o atraso sendo 14 segundos, beleza, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, vamos achar, a gente pode achar quem é tal, né? Fazendo o que, pessoal? Pegando ali, né, aquele tempo onde a gente descobriu, né? Pegando ali aquele tempo onde a gente descobriu o tempo de 632, certo? Que faltou a gente definir aqui, então vamos definir aqui, né? T632 vai ser igual a T1 de quem, pessoal? Olha só, qual é o instante que a gente atingiu isso daqui? É X, né, pessoal? Então, o T1 de X. E a gente vai descobrir quem é o nosso tal, certo? Por quê? Porque no Med-Hallond, né, a gente não calcula o tal, não é simplesmente o tempo onde ele alcança 63,2% da variação. É esse tempo menos o atraso, ou seja, porque o tempo você vai contar depois do atraso. Então, a gente vai contar a partir dos 14 segundos aqui, já que a gente aproximou o nosso atraso para 14, beleza, pessoal? Então, vamos obter a nossa função de transferência, vamos, certo? Então, a gente já pode parametrizar a nossa função de transferência, aqui K, que é o ganho, vezes exponencial de menos LS, L é o nosso atraso, o nosso tal aqui, que vai ser a nossa constante de tempo, calculada já de acordo com o método de Hallond, certo? Vamos, então, salvar isso aqui em GM1, beleza? Que é o nosso função de transferência. E vamos dar um step nesse camarada aqui, certo? A gente está dando aqui multiplicando aqui por 0,05, por quê? Porque a gente vai dar um degrau de 5% de abertura na válvula, bem? E estamos somando aqui o offset por quê, pessoal? Porque a gente não quer que ele comece esse degrau de zero, a gente quer que ele comece aqui de 188 graus, certo? E aí vamos plotar esses dois valores, tudo bem? E vamos ver se o nosso modelo vai ficar bacana, certo? A gente vê aqui, e olha só, a gente percebe que ele respondeu aqui de uma forma assim bastante interessante, né? Ele ficou próximo aqui, bem, da resposta do nosso sistema. Vamos comparar graficamente, pessoal, com a resposta do nosso modelo sem atraso, para a gente visualizar aqui como é que ele estava se comportando, bem? Eu vou fazer ele aqui verdinho, certo? E também alternando traço e ponto, beleza? Então, na hora que a gente fizer aqui, ó, percebam que o modelo sem o atraso, né, ele passa um pouco mais longe, né? Então, a gente percebe que ele não é tão fiel assim, né? O modelo sem o atraso é o modelo verde, né? O modelo utilizando o método de Hallond é o modelo em vermelhinho, né? Então, percebe que o modelo em vermelho está mais próximo, né? Tá, mas a gente graficamente, né, a gente pode dizer isso. Como é que a gente poderia quantificar isso daí, pessoal? A gente vai utilizar aqui uma métrica que é o somatório do erro quadrático, tudo bem? Para quantificar o quão bom esses modelos estão dando, né? Para comparar qual deles está melhor, tudo bem? E aí a gente vê que para o modelo sem o atraso, né, o somatório do erro quadrático é de 166, né? E para o modelo obtido através do Med-Hallond, esse valor deu de 28, tudo bem? Então, como está menor, então o erro está reduzido, também que era o que a gente já esperava a partir do nosso gráfico, beleza, pessoal? Então, apresentado para vocês aí o exemplozinho do método de Hallond. Dando seguimento, um segundo método, esse daqui um método baseado em pontos que nós vamos apresentar é o método de Smith, tudo bem, pessoal? Nesse método aqui, o ganho vai ser calculado de forma equivalente àquelas apresentadas anteriormente, certo? E aqui nós vamos ter diferença no cálculo da constante de tempo e no cálculo do atraso de transporte. Como é que vão ser calculados esses valores? Nós vamos calcular a partir de dois pontos. O ponto onde o nosso sistema atinge 63,2% da sua resposta de valor de regime permanente e o tempo onde ele atinge 28%, 28,3% desse valor da curva de reação. Nós vamos fazer, né, que a constante de tempo vai ser
1,5 vezes a diferença entre o tempo de 63,2% e o tempo de 28,3%, e o atraso vai ser o tempo de 63,2% menos a constante de tempo. Então agora, galera, eu vou trazer para vocês um exemplo aqui utilizando o método de Smith. Então o começo aqui vai ser mais ou menos aquilo que a gente já tem feito, tudo bem? A gente vai dar um degrau no sistema, né? Fazer aquele nosso ensaio, como a gente já conhece bem, certo? E aqui o que vai acontecer, né? A gente vai ter aqui um degrauzinho de 5% do nosso sistema, tudo bem? Aquele mesmo sistema que a gente fez. A gente vai calcular, né? Então, o delta U vai ser essa variação, 0,05, né? Que dá 5% de variação. O delta Y vai ser a variação que ele teve desde o início do degrau até o final. E o K vai ser calculado como delta Y delta U. Beleza, o que mais, pessoal? Vamos plotar aqui para a gente, para que eu esqueça, né? A resposta do nosso sistema, né? Que é o mesmo tipo que a gente vai usar nos outros exemplos. Né? E aí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, no método Smith? Vamos calcular, então vamos achar, daquele mesmo método que a gente já encontrou, também a gente vai escolher aqui quem é Y de 632, né? É Y de 0,632 vezes delta Y mais Y1 de 1. Ou seja, né, a gente quer saber quando ele variou 63,2% da variação total, só que a gente vai somar aqui nesse 188, beleza? O que mais? Vamos achar aqui quem é esse tempo, certo? E vamos plotar aqui na nossa figura. Então a gente achou aqui, né, nesse instante aqui, ele alcança os 103,2% dessa variação. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento equivalente para achar aqui o ponto onde ele atingiu 28,3% da variação, certo? Então, calculamos aqui, encontramos esse ponto, beleza? E agora, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai usar a formulinha. A constante de tempo do nosso sistema, pelo método Smith, ela vai ser 1,5 vezes o tempo de 63,2% menos o tempo de 28,3%. Calculado o valor de tal, o nosso atraso vai ser o tempo de 63,2 menos o tal, certo? E aí a gente pode criar aqui, né, o nosso modelo, tudo bem? Então a gente obtém que o nosso modelo vai ter uma constante de tempo de 58,5 e um atraso de 21,5 segundos, certo? Então a partir desse modelo a gente pode dar um degrauzinho no modelo, tudo bem? Ajustando ele aqui para ele começar a partir dos 138 graus, certo? De temperatura ali. E vamos plotar, pessoal, vamos calcular aqui, inclusive comparar o erro quadrático daquele primeiro modelo que a gente obteve, sem considerar o atraso, do modelo pelo método de Halland, tudo bem? E agora do modelo pelo método de Smith, certo? Então vamos plotar aqui a resposta e vejo ali que a gente obteve, né, uma resposta ali bem próxima, né? Quero que vocês notem, inclusive, tá, que o modelo obtido, né, ele vai ter uma aproximação bem exata entre esses dois pontos, né? Ele vai divergir além de 63,2% e para antes do 28,3%, né? Essa é uma característica que a gente vai observar no método de Smith, né, que normalmente ele consegue aproximar essa região do gráfico aqui razoavelmente bem, certo? Que é uma região ali onde a gente tem uma variação rápida, né? A gente tem uma parte significativa aqui do tempo de subida do sistema, né? Então ele vai conseguir aproximar de uma forma interessante, né? E comparando, olha só, né? Então o método de Smith aqui funcionou melhor do que o método de Halland, certo? Obviamente, isso aqui, pessoal, é o resultado para esse caso em particular. Não quer dizer que sempre o método de Smith vai funcionar melhor que o método de Halland, certo? Mas nesse caso em particular aqui, ele teve um desempenho mais interessante, beleza? Pessoal, vale comentar também que se a gente tivesse a presença de ruído, o método de Smith talvez fosse mais interessante também do que o método de Halland, porque o método de Halland precisa ter a derivada, tá? Só para a gente fazer essa distinção mais uma vez. Beleza, pessoal? Então, fica aí o nosso exemplozinho e vamos seguir. Outro modelo comum, pessoal, como a gente já falou, é o integrador puro. Para identificar o integrador puro, pessoal, é molezinha, porque olha só, né? A gente sabe que o integrador puro tem aquela carinha, K sobre S. Então eu só tenho um parâmetro para identificar, que é o
o K, né? Como é que a gente vai achar, pessoal? Nesse caso, a gente vai ver que ele vai ser muito parecido ali com o ganho para o sistema de primeira ordem. Com a seguinte situação, aqui a gente não vai ter um valor de regime permanente, né? Em regime permanente, ele vai continuar crescendo a uma taxa constante a saída, tá vendo? Vai ter ali uma velocidade constante, né? Então, o nosso K, ao invés de ser ΔY sobre ΔU, vai ser a derivada, digamos assim, de ΔY, ou seja, vai ser ΔY sobre ΔT sobre ΔU, certo? Então, o que a gente está olhando ali, achando ali, pessoal, por exemplo, nessa figura, né? A gente vai achar ali, né, o quanto que ele andou num dado espaço de tempo. Normalmente a gente vai tentar fazer isso ali depois que já passou um transitório, como por exemplo ali, né? A gente vê que ele está acelerando ainda, a gente vai tentar tirar essa aproximação depois que já terminou de acelerar ali, beleza, pessoal? Para chegar num valor mais coerente, mais próximo da realidade. Né? No nosso caso é só fazer então ΔY, quanto ele variou na variável de processo, ΔU, o tamanho do degrau que a gente deu, a amplitude, certo? E ΔT, o tamanho da janela no qual a gente está olhando o quanto ele variou, beleza? Se a gente tiver o integrador com atraso, pessoal, bom, não é muito mais complicado do que isso. Por quê? Porque a gente vai utilizar o ponto de inflexão para traçar uma reta, né? E achar o cruzamento dela com o y inicial. Ou seja, a gente vai utilizar a mesma ideia da derivada que a gente apresentou lá atrás na nossa explicação sobre o método de Haaland, beleza? E vamos juntar com essa ideia aqui para achar o ganho, certo? Então o ganho do nosso integrador vai ser achado igual e nós vamos encontrar o atraso. Percebam, tá, pessoal, que olha só, como é que é a resposta de um sistema integrador, quer ele tem atraso ou não, né? Percebam, tá, o que isso aí vai implicar para o sinal da nossa derivada, né? Então, quer dizer, o que vai acontecer com o nosso ponto de inflexão, beleza? Para a gente poder tirar algumas conclusões a respeito disso daí, certo? Então, vamos trazer agora um exemplo aí para mostrar para vocês isso daqui na prática, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos criar aqui o nosso sistema, certo? Vamos mandar plotar ele para a gente ver aqui. Esse daqui vai ser, obviamente, uma curva diferente, né? Então, é outro sistema aqui, um sistema integrador, certo? Ver aqui, a gente deu um degrauzinho nele aqui, ele foi e respondeu. Beleza, né? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos achar o ganho primeiro de tudo, né? Então, a gente vai escolher aqui num ponto onde o sistema já está mais ou menos aqui em regime permanente, ou seja, já terminou de acelerar, né? Está subindo aqui com a velocidade, né? Constante também. Então, a gente vai escolher aqui num ponto, né? Então, por exemplo, aqui a gente está mostrando de 1 em 1 segundo esse sistema, tudo bem? Então, a gente vai olhar o y de 71 segundos menos o y de 70, né? Porque cada amostra aqui é tirada com 1 segundo de diferença, né? Por isso, nesse caso aqui, calhou de ser igual, né? Então, o que a gente vai achar, pessoal? A gente sabe que é o ΔU, por quê? Porque a gente aplicou, né? Aqui, por coincidência, foi igual aquele exemplo anterior, né? Mas pode ser um valor diferente, porque a gente vai realizar esse experimento e a gente vai descobrir lá, para esse sistema aqui eu dar 5% de perturbação nele aqui, de modificar, né? A nossa variável de processo 5%, é uma variação aceitável, né? Tanto é que 6 segundos aqui ele subiu de 43 a menos de 48% aqui do nível desse tanque, da pressão desse vaso, né? Dependendo de qual for a variável que a gente vai fazer nesse ensaio, né? Então, aparentemente, para esse sistema aqui, é uma variação aceitável, né? Então, a gente fez o ensaio aqui, deu 5%, calculou aqui, então, nessa região aqui, né? Quanto que ele andou aqui no espaço de 1 segundo, né? Então, a gente fez esse cálculo e a gente pode achar aqui quem é o nosso K, pessoal, que vai ser ΔY sobre ΔT dividido por ΔU. Então, achamos que o nosso K aqui é de 0,01. Beleza. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos fazer mais ou menos aquele esquema que a gente fez lá atrás. Bem? Olha só. Vamos vir aqui, vamos calcular a derivada do sinal, tudo bem? Aproximado, obviamente. Né? Então, a gente vai fazer o y de 2 até end menos o y de 1 até end menos 1. Ou seja, a gente está pegando o segundo elemento menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, assim sucessivamente, dividido pelo intervalo de tempo de cada um desses instantes de amostra. Bem?
E a gente vai encontrar aqui o instante onde esse sinal tem o seu máximo, tá bem? Então, a partir disso, nós vamos encontrar aqui a equação da reta. A vai ser a inclinação, tudo bem? Então, é aqui, né, o que a gente achou, a derivada, beleza? E o nosso B, ele vai ser o que, pessoal? Bom, isolando aqui a equação, trabalhando, né, y, no caso aqui é y4, né? Y4 vai ser igual a A vezes T4 mais B, isolando B, vai ficar aqui B vai ser Y4 de Z menos A vezes T4 de Z. E aí a gente acha, então, a nossa equação da reta aqui, beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui para a equação da reta e vamos plotar aqui a nossa reta, beleza, pessoal? Então olha só, né? Essa reta vem aqui, certo? Perceba que em regime permanente aqui, ela tá bem coerente com o nosso sistema, né? E aqui no início ela desvia, né? Esse desvio aqui vai dar para a gente o que, pessoal? Vai dar aqui para a gente, olha só, o nosso atraso de transporte. Então olha só em que instante ela cruza aqui o valor inicial, que era 43% aqui, né? Ela cruza em 10 segundos. Então a gente vai escolher aqui o nosso atraso em 10 segundos e assim a gente tem o modelo, né? Então o modelo vai ser o que, pessoal? Vai ser K vezes Euler menos LS sobre S, certo? E a gente pode vir aqui, pode plotar o gráfico em cima para a gente ver aqui, olha só, em preto aqui, né? Ele veio aqui um atraso e depois, certo? Acompanhou. Então a gente viu que a gente obteve aqui um modelo bem decente para a resposta do nosso sisteminha integrador. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. E explicando para vocês aí, identificação de sistemas, métodos determinísticos para obtermos modelos simples para processos, né? Mas modelos que são comuns na indústria de processos. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, falou e até mais.